Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Rombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda. Estamos aqui hoje em mais um encontro virtual para conversarmos sobre uma palavrinha que é tão pequenina, mas que aparece nas nossas vidas com uma frequência incrível. Hoje nós vamos falar sobre a fé. A fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em alguém ou em alguma coisa, mesmo que não haja nenhuma evidência que vá comprovar a veracidade daquela causa. A gente entende por fé a confiança que a gente deposita na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. A fé é um sentimento inato nos nossos destinos futuros. É uma espécie de consciência que vem com a gente de tudo que foi depositado em nós, no nosso íntimo, que está em estado latente, mas que nos compete fazer desabrochar e crescer pela ação da nossa própria vontade. Até hoje, a fé alcança sua maior compreensão no sentido religioso, porque Cristo operava milagres materiais e mostrava, através desses próprios milagres, o que um homem pode fazer, realizar quando ele tem fé. E do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que estão presentes aí nas diferentes religiões. E sob esse aspecto, a fé pode ser considerada raciocinada ou cega. Quando a fé não examina nada, é chamada de cega. Quando ela aceita sem verificação tanto o verdadeiro quanto o falso, a cada passo essa fé cega vai se chocar com as evidências e com a razão. Quando a fé cega é levada ao excesso, ela produz o fanatismo, que, quando sedimenta no erro, cedo ou tarde vai desmoronar, vai cair. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer, né? Não existe nada que vai fazê-la desmoronar, ela está baseada na verdade. É fato de que a confiança nas nossas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que ele não conseguiria fazer se ele duvidasse de si. A fé nos dá uma espécie de lucidez que permite que a gente veja, mesmo que em pensamento, a meta que a gente quer alcançar e os meios de chegar até lá, de maneira que aquela pessoa com fé absoluta, ela caminha com mais segurança. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma, porque ela nos permite a paciência de saber esperar, porque ela tem o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, e nos dá a certeza de que conseguiríamos chegar ao objetivo que a gente está visando. O homem de grande vontade, de boa vontade, que se lança na realização de algum grande empreendimento, ele com certeza vai triunfar se ele tiver fé, porque ele sente em si mesmo que ele pode, que ele tem a força de chegar no objetivo que ele está visando. E é exatamente a certeza de que vai conseguir que alimenta essa força. Já aquela fé que vacila, ela sente a sua própria fraqueza. E enquanto a fé robusta nos dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem a gente vencer os obstáculos, tanto os pequenos quanto os grandes, a fé vacilante ela vai nos trazer incerteza e hesitação. A fé vacilante não procura os meios de vencer, porque ela simplesmente não acredita nessa vitória. Uma coisa importante aqui é que a gente não deve confundir a fé com presunção, porque a verdadeira fé ela caminha junto da humildade. Aquele que tem muita fé deposita mais confiança em Deus, numa força superior, do que em si próprio, porque sabe que a gente é somente um instrumento da vontade divina, a gente não pode nada sem uma força superior. Por essa razão, e exatamente por essa razão, é que os bons espíritos vêm ajudar a essas pessoas que carregam a fé. Nós passamos grande parte da nossa vida ouvindo que a fé move montanhas, mas afinal, o que são essas montanhas? As montanhas que a fé desloca são as nossas dificuldades, as nossas resistências, a nossa má vontade
e aquilo tudo com que a gente se depara todo santo dia que impede a gente de caminhar. Os nossos preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões mundanas, são exemplos de montanhas que barram os nossos caminhos, o caminho de quando a gente está trabalhando pelo nosso progresso e pelo progresso da humanidade. Em certas pessoas, parece tão natural que a fé surja. Basta apenas uma centelha, uma coisa assim bem simples, para que aquela pessoa tenha um despertar. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal de um progresso anterior. Essa pessoa já traz em si o fato de que ela já aprendeu, que ela assimilou, que ela acreditou em alguma coisa. Ao contrário, existem outras pessoas que a gente verifica que o despertar é mais lento para a fé. Essas pessoas elas ainda vão conseguir se educar, estão com a educação por fazer. Mas de qualquer forma, não importa se eu vou conseguir nessa existência ou numa próxima existência, né? O meu aprendizado quanto à fé será concluído de qualquer forma, nessa existência ou na próxima. E por que tem tanta gente que tem resistência à fé, que é tão incrédula? Porque a fé cega, ela tá aí para se impor. E a fé cega exige de nós que a gente abdique daquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso raciocínio e o nosso livre-arbítrio. A fé cega, ela se impõe como uma verdade absoluta, ela nos obriga a acreditar em alguma coisa que não tem explicação, que não tem como compreender, que não tem uma evidência. Então as pessoas acabam se tornando muito incrédulos e muito resistentes, né? A fé cega, ela não admite provas e isso deixa na gente uma sensação de que está tudo muito vago e isso dá vazão à nossa dúvida. Já a fé raciocinada, por se apoiar em fatos, né, em fatos reais, na lógica, não deixa nenhuma dúvida. E a gente tende a crer porque a gente tem certeza, por mais contraditório que isso possa parecer. E a gente só tem certeza quando a gente compreende alguma coisa. Então, a fé inabalável, ela só pode existir e a gente só pode ter esse sentimento mesmo quando a gente pode encarar de frente a razão. A fé é inspiração divina e vai despertar em todos nós os instintos mais nobres que nos encaminham para o bem. A fé é a base da regeneração. Por isso é que a gente precisa que essa base seja forte, que seja durável e que não seja assim abalável com qualquer duvidazinha ligeira, bobinha. Então, gente, vamos expressar a nossa fé, vamos propagar a nossa fé, mas não somente pela palavra, não somente falando. Vamos pregar a nossa fé pelo nosso exemplo, pelo exemplo das nossas atitudes, pelo exemplo das nossas obras, por tudo aquilo que a gente apresenta de merecimento, por toda a esperança que a gente demonstra, que a gente se mantém firme diante dos obstáculos que a gente enfrenta, que não são poucos. Mas vamos mostrar a nossa fé de uma forma que ela seja assim tão clara, tão óbvia, que ninguém possa duvidar. Mas não só por palavras, mas pelas nossas atitudes e por tudo aquilo que a gente está deixando no mundo, por todas as nossas obras que a gente está construindo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que continuem acompanhando o nosso canal, as nossas notícias e até a próxima. Tchau, tchau!